Olá, meus irmãos. Ontem eu não fiz a leitura, que o meu plano de leitura estava meio equivocado. Precisei dar uma adaptada nele. Ele estava calculando mal ali os capítulos por dia. Tive que refazer ele e hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo 25 de Gênesis para continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, da Bíblia. Amém, meus irmãos? Vamos começar no capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e o nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joctã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas de Abraão deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Éfron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Zur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por sua mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no ventre dela, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. 26. E havia fome na terra, além da
primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à sua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu temia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, a que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate seu amigo, e Ficol, o príncipe do exército, e disse-lhes Isaque: Por que vieste a mim? Por que vós me odiais e me repelistes de vós? Eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado. E como te fizemos somente bem e te deixemos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basamate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe:
meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. Ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo, traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. E foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gosta. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto? Tão cedo e achaste, meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. E disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos e filhos da tua mãe, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse ao seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe seu pai, quem és tu? Ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesse, abençoei-o, e ele será bendito? Esaú, ouvindo as palavras do pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, eis que agora me tomou a minha bênção? E perguntou, não tomou, não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que eu tenho posto por senhor sobre ti e todos os teus irmãos, lhe tenho dado por servos, e trigo, e mosto, e tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho?
E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria uma desfilhada também se de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas da terra, para que servirá a vida? Amém, meus irmãos. Então essa leitura, amanhã vamos continuar a leitura da palavra de Deus, e assim chegaremos, a concluir a leitura de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Que Deus abençoe vocês grandemente e nos abençoe, grandemente, em nome de Jesus. Amém.